Que eu vou entregar o telefone pra ela, vai passar na frente daí, né? Então espera um pouquinho, pode esperar, ô Marcos. Estamos ao vivo aqui, mais um podcast da Hourcast, buscando soluções para a área de empreendedorismo, desenvolvimento pessoal. Toda semana, toda quarta-feira, a partir das 18 horas, venha estar com a gente aí, tirando suas dúvidas, falando um pouco mais sobre toda a área de empreendedorismo, sobre como montar o seu próprio negócio. Tudo que você precisar saber sobre essa área, estamos aí à sua disposição. Hoje com um convidado super especial, que é o nosso amigo Tiago. Tiago, que é personal trainer e ele é especialista na área de inteligência emocional. O Tiago, ele me surpreendeu porque a gente trouxe ele para uma palestra lá no Café de Negócios. Nosso Café de Negócios já tem quase aí 600 empreendedores e ele foi um dos nossos palestrantes. E ele me surpreendeu porque a palestra dele foi sensacional. Teve muitos depoimentos positivos lá no dia e ele mostrou que realmente conhece muito do assunto e transborda conhecimento. O cara que é amante da leitura. Estamos aqui com o Tiago. Tiago, seja bem-vindo a mais um podcast nosso. Obrigado, Patrick. Obrigado pelo convite. Muito bacana estar aqui contigo para bater esse papo aí. Que legal. Tiago, conta um pouquinho mais quem é o Tiago, de onde o Tiago veio, qual a sua profissão. Show. O Thiago é um menino que nasceu numa cidade lá do interiorzinho do Paraná, uma cidade grande, de 5 mil habitantes. E, né, Muito grande, né? Muito grande, muito grande. Mas, Não. mas logo depois que eu nasci, foi interessante porque aí realmente eu migrei para uma cidade maior, uma cidade de 8 mil habitantes. Né? Meus pais, na verdade, né? Eu só fui no embalo. Mas enfim, o Thiago é um cara que sempre buscou desenvolver conhecimento, né? Desde cedo. Assim, eu sempre gostei de ler, de aprender as coisas. E aí, quando eu fui para a faculdade de Educação Física, eram duas coisas que eu sempre gostei muito: entender o corpo e entender a mente. Então, quando eu entrei na faculdade de Educação Física, depois de um tempo, eu comecei a buscar esse conhecimento não só do pescoço para baixo, mas também do pescoço para cima. Entendi que precisava buscar isso e aí eu comecei a estudar a PNL, a neurociência, além das especializações e da parte toda da fisiologia, da biomecânica e da parte da educação física. Então, o Thiago é esse cara. O cara que está buscando aprender o tempo todo. Estudando e buscando aprender e aplicando, né? Obviamente, esse Sim. conhecimento. E Tiago, quando surgiu a ideia de ser personal trainer? Quando eu, eu fiquei muito tempo perdido em relação ao que eu queria fazer ou não, né? Desde moleque eu sempre gostei de praticar algum tipo de esporte. Treinei basquete, treinei futebol de areia, ah, fiz capoeira, joguei futebol americano, treinei Muay Thai. Então, assim, sempre estive envolvido com alguma coisa nesse sentido. Só que em relação à parte acadêmica, à parte profissional, eu tinha aquela ideia de que você tem que entrar numa empresa, fazer os cursos que a empresa quer, para você crescer na firma e ser promovido e ficar lá durante anos e anos e anos até se aposentar. Nesse processo, eu comecei a estudar sistemas de informação, fiz um ano de sistema de informação, não me adaptei. Não vou dizer que é uma área ruim, é uma área muito bacana, mas eu não me enxergava sentado na frente de um computador programando durante todo o dia. Saí então dos sistemas de informação e fui para a administração de empresas. Ali em administração de empresas eu fiquei durante um ano e meio, fiz 3 semestres. Achei muito interessante, mas eu não conseguia me encaixar no meio daquelas pessoas, né? Naquela ideologia, no modus operandi da turma. Eu pensei, poxa, então eu vou para uma área totalmente diferente e fui para automação industrial. Fiquei um ano em automação industrial, também não consegui entender que o processo para mim era ali e saí e pensei, então enquanto eu não encontrar de fato o que eu quero, eu vou ficar sem fazer nada. E aí foram alguns anos só trabalhando, só trabalhando, só trabalhando. E um dia caiu a ficha. Poxa, se eu sempre gostei de esporte, por que não fazer educação física? Né? E aí eu entrei na faculdade, fiz o processo seletivo, passei e me apaixonei. Aí se E aí encontrou na foi educação física. exatamente. E tá quanto tempo como personal já? Desde 2015, quando eu comecei a faculdade em 2015, Uhum. no segundo semestre eu já comecei a estagiar. Então, na segunda metade de 2015 eu já comecei a estagiar. E de lá pra cá, sempre estive envolvido com a área. Aí, por uma questão jurídica mesmo, para atuar sozinho, só depois de formado, né? Então, a partir de 2019. Mas antes disso, sempre com a supervisão de um profissional responsável. Legal. E qual foi o maior desafio como personal trainer? Hoje eu vejo, dentro da educação física, até uma coisa que eu luto, né? Já tive conversando com alguns outros personal trainers sobre isso. É essa visão que a gente tem, e eu digo a gente, até mesmo os profissionais de educação física,
que a educação física é o cara que vai para brincar, vai para fazer só a recreação e aquela coisa de jogar bola e esporte, quando na realidade não. É muito mais profundo que isso, né? Quando nós entendemos o efeito que a atividade física tem sobre a vida do ser humano, você consegue perceber que ele vai muito além da questão física, ele vai atuar muito na questão emocional, vai atuar muito na questão profissional, vai atuar em todas as dimensões, em todas as esferas da vida do ser humano. E particularmente, aí falando uma dificuldade minha, né, essa eu vejo que é uma dificuldade da área. Uma dificuldade minha é a luta contra o sobrepeso. E nesse processo, o preconceito que isso traz, né? Hoje eu já ressignifiquei isso, já não me afeta mais, mas durante muito tempo era muito nítido, assim, você ia conversar com alguém e ele te olhava de cima e embaixo e te julgava pela sua aparência antes mesmo de ver os teus resultados, né? Mas hoje já está tranquilo, isso, em relação a isso já ressignifiquei. Mas no começo era algo que me pesava. Por causa do teu sobrepeso na Isso. época, e você sendo personal trainer, as pessoas acabavam um pouco julgando isso. Exato, exato. E, na verdade, assim, hoje você faz treinamento para tirar o sobrepeso de muitas pessoas, né? E conseguindo muitos bons Exato. resultados. Eu vejo ali no teu Instagram, Uhum. até mesmo você tinha, né? Conta um pouco mais dessa história, porque você tem um depoimento bem bacana, Sim. que você tinha um sobrepeso muito mais além, e além disso, você conseguiu, além de mudar o físico, você conseguiu alterar também o emocional, através de Exato. leitura de livros. Eu cheguei a pesar, Patrick, quase 150 quilos. Poxa, tudo isso. Exato. E eu treinava, cuidava da alimentação, começava um protocolo e daqui a pouco parava. Começava e daqui a pouco parava. E para buscar entender o que estava acontecendo, eu comecei a fazer alguns exames, comecei a estudar essa parte mental, né? Quando eu comecei a estudar a parte mental, comecei a perceber algumas coisas. E aí descobri um problema hormonal, e aí a gente começou a tratar esse problema, começou a ir atrás de médico, medicação e tal. E aí a parte hormonal começou a ser ajustada. Mas ainda assim tinha aquele negócio que começava e parava. Começava e parava. Ia bem durante uns 2, 3 meses e daqui a pouco desandava e fazia tudo ao contrário de novo. E eu precisava entender o que estava acontecendo, porque isso era um padrão de comportamento. E aí, estudando a mentalidade humana, estudando a mente humana, eu comecei a entender que as atitudes que nós temos no presente estão relacionadas a eventos que nós vivemos no passado. O nosso cérebro ele só processa aquilo que ele conhece. A nossa mente só lida com informações que ela já tem. Então, o nosso passado ele vai ser ou de dor, relacionado a um evento de injustiça que nós percebemos, e não necessariamente algo que aconteceu, mas como nós percebemos o fato, né? Hoje, se você vai olhar com a nossa mentalidade aqui de adultos, a gente vai olhar para trás e vai pensar, poxa, não tem nada a ver. Não foi isso que aconteceu. Mas a mente de uma criança percebeu, de alguma forma, aquilo. E todos nós temos isso. Todos nós passamos por isso. E aí eu comecei a entender os meus porquês. Os porquês que eu começava e parava. Por que eu começava e parava. E aí existem dois grandes medos que eu vejo hoje nessa questão, que é o medo de não agradar e o medo de não pertencer. Então você quer, para agradar às vezes as pessoas, você tem receios e medos de dizer não. E quando você percebe que todos à sua volta têm um estilo de vida mais sedentário, com uma rotina alimentar desregulada, né, hábitos alimentares exagerados, se você começa a agir de forma diferente, você começa a perceber que você não pertence mais àquele grupo. Né? Claro que você não deixa de pertencer, continua sendo seus amigos, familiares, tudo certo. Mas de forma subconsciente você começa a perceber um distanciamento. E aí, por medo disso, você acaba retornando a velhos hábitos, né? E até às vezes eu converso com o pessoal. É muito tranquilo para mim lidar com pessoas com sobrepeso hoje por entender essas dores. Sim. Por entender essas dificuldades. Então, quando um aluno meu, por exemplo, um cliente meu que está lá lutando para vencer essa questão, tanto física quanto emocional, ele chega para mim e diz, cara, eu vacilei, é muito fácil de entender e dizer tudo bem. Já viveu então, isso, né? Exatamente. Você entende a dor dele, né? Porque Exato. já viveu essa dor. Então não existe um julgamento, né? Até porque se nós formos procurar culpados, nós vamos punir inocentes. Sim. Não tem como. Porque na nossa forma subconsciente de agir, todo mundo está buscando fazer o que é certo. Ninguém planeja fazer o errado. Nem mesmo o assaltante vai tentar fazer um assalto mal sucedido, né? Então todos nós, a gente tá ali tentando, buscando fazer o certo. Porque em resumo de tudo, todo mundo está tentando ser feliz. Então ninguém vai falhar, vai furar a dieta, vai parar de treinar de propósito para querer fazer o mal. Então na percepção subconsciente da pessoa,
ela está buscando fazer o certo. Então não existe julgamento nesse sentido. Mas por que tem pessoas que têm uma disciplina maior do que outras? Porque todas as pessoas, vamos supor, você deu um treino para alguém, a pessoa aceitou aquele desafio de continuar fazendo treino contigo para poder conseguir alcançar o resultado, para ser mais feliz, para ter o shape melhor, para aumentar sua autoestima e tal. E alguns conseguem e outros desistem no meio do caminho. O que você, isso aí está na mente? Qual é a dificuldade que você vê? No processo de mielinização do sistema nervoso central, nós vamos passar pela formação de 5 traços de personalidade. Freud, Reich e Lowen vão falar sobre isso. Esse é um dos fatores. Isso vai determinar, através do formato do nosso corpo, como que a nossa mente funciona. E aí nós criamos perfis corporais. É muito semelhante Pelo ao corpo que... da pessoa, você consegue ter uma noção de um perfil comportamental de alguém, isso? Exatamente. Legal. Tudo tem uma frase que é muito usada no business, né? O sucesso deixa pistas. Sim. Então, quando a gente traz isso para nossa mentalidade, o nosso corpo deixa pistas, o nosso comportamento deixa pistas. Então, existem perfis de pessoas que naturalmente são muito mais disciplinadas do que outras. Existem perfis de pessoas que, por uma questão muito maior de dependência emocional, são mais conformados com a situação. Quando a gente vai analisar especificamente a parte do sobrepeso, o sobrepeso ele tem 3 funções subconscientes e emocionais. Quando nós pegamos essas 3 funções, nós identificamos principalmente 3 desses traços corporais. A primeira função do sobrepeso é a atenção. Então, quando a pessoa percebe, aí claro, entra dentro disso e daquilo que a gente estava falando antes sobre a história de vida. Né? Porque uma coisa não exclui a outra e, na verdade, elas se complementam. Eu posso pegar um traço de uma pessoa que é extremamente competitiva e disciplinada, mas por experiências de vida que ela vivenciou, ela ser retraída. Também funciona. Sim. Mas na função do sobrepeso especificamente, a primeira função do sobrepeso é a atenção. Então, essa pessoa, pelo medo do abandono, ela desenvolve características que vão buscar atenção. E aí você pode perceber aquele formato de gordinho mais fofinho, mais infantilizado, né? Não imaturo, mas com feições mais infantis. Aquele que você quer abraçar. Esse é uma razão emocional do sobrepeso. Então, pelo medo do abandono, para ser visto, para ter atenção, a pessoa cresce. Porque se ela for maior, ela vai ser mais vista. Sim. A segunda razão emocional do sobrepeso é a força. E aí a gente vai para um formato de uma pessoa que parece que se ela te pegar, ela vai te quebrar no meio. Sim. Porque ela parece que ela carrega um peso no corpo. Né? Mas o que acontece? No reino animal, quanto maior o animal, mais forte ele é. Um elefante é muito mais forte do que uma hiena. Então, para essa pessoa ser forte para suportar os seus problemas, os problemas de outras pessoas, ela cresce. Então, ela encontra, através do sobrepeso, uma forma de ser maior no mundo. Justamente por quê? Por que então ela só não desenvolve e não fica grande de forma muscular? Porque existe uma dor do passado, um evento de injustiça percebido que precisa ser ressignificado. Se não for ressignificado, ela vai engordar ao invés de crescer a hipertrofia muscular. E a terceira causa emocional do sobrepeso é a proteção. E aí a gente entra numa questão bem íntima de algumas pessoas. Por quê? Se a criança percebeu em algum momento algum tipo de abuso, seja ele físico, sexual, verbal, emocional, e de alguma forma ela associou esse abuso a ser bonita ou bonito, ela vai desenvolver traços e comportamentos que vão fazer com que ela queira ser menos atraente para se proteger. Então, emocionalmente, nós temos essas 3 razões do sobrepeso, né? Isso falando especificamente do sobrepeso. Existem N outros fatores, outros comportamentos e outros estilos de vida que podem gerar isso também. Quando pessoas também que estão abaixo do peso, também pode ser que tenha algum distúrbio emocional também que acaba ocasionando a mesma coisa, né? Com certeza. Não tem como você estar emocionalmente saudável e fisicamente doente. Então, sempre que você pega um corpo doente, é porque antes, de alguma forma, o emocional daquela pessoa foi atingido. Então, nós começamos com pensamentos. Os pensamentos vão produzir sentimentos. Os meus sentimentos vão determinar em mim estados emocionais. Esses meus estados emocionais vão determinar como eu vou me comportar. E a sequência de comportamentos de forma
constante, avolumada, rotineira, criando hábitos, vai determinar os meus resultados. Né? Por exemplo, você já escutou aquela expressão, engole o choro e come? Sim. Então, o que acontece com essa criança? Ela cresceu, talvez ela esteja nos assistindo aqui, e hoje, cada vez que ela está emocionalmente abalada, ao invés dela chorar, o que ela faz? Ela engole o choro e come. Então, em outras situações, a gente vai para outro extremo de pessoas que não vão comer. Mas a mentalidade vai funcionar dessa forma. Lembra que no começo Então, a gente literalmente, ela come mais e fica mais acima do peso. fica Né? mais acima do peso. Lembra que no começo a gente falou que a nossa mente só processa informações que ela conhece? Então, se a única forma que eu conheço de resolver os meus problemas emocionais é comendo ou não comendo, é entrando em excessos de comida ou na falta dela e não conseguindo comer, essa é a única informação que a mente tem para trabalhar. E é isso que ela vai fazer. Então, a inteligência emocional está em todos os aspectos, né? Exatamente. Principalmente na área do corporal, do físico. Se você não tiver, como é que você vai conseguir ter resultados na área física se você primeiramente não está bem resolvido na área mental também, né? Exatamente. Não Na tem área como. emocional, né? Porque na verdade a sua mente processa as emoções. E se você não estiver bem com as suas emoções, você não consegue passar isso pro restante do teu organismo. Exatamente. E aí talvez alguém ainda possa dizer assim, tá, mas eu tive problemas e eu tô super bem. Aí são duas situações. Ou você ressignificou isso lá atrás e já tá tudo certo para você, ou você tá vivendo de uma forma onde isso está te cobrando um preço emocional que você não vai dar conta de pagar e em algum momento você vai ter problema. Você está fazendo um esforço muito maior do que seria necessário para atingir os resultados que você está atingindo, seja no seu corpo, na sua saúde, no seu profissional, em qualquer área da sua vida. Não resolver os eventos de injustiça do passado cobra um preço emocional. Então, a maneira de resolver essas áreas emocionais é você ressignificar isso que aconteceu. Exatamente. E isso é feito através de um processo de coaching, de psicologia, como é que funciona? O ressignificar é dar um novo significado, né, para a própria pessoa pode fazer sozinha, precisa de um acompanhamento? Em alguns casos é possível fazer sozinha, dependendo do nível, a profundidade do trauma, a profundidade do que aconteceu, a seriedade do que aconteceu, ela vai precisar da condução de um profissional. Por isso que é importante ela entender como é que funciona os processos de autoconhecimento. Ela precisa saber o que está acontecendo na área emocional dela, o que está auto-sabotando, porque tem muitos processos que sabotam porque foram problemas emocionais do passado, e ela precisa entender o que aconteceu lá no passado para poder ressignificar, mas de repente precisa de ferramentas que o coach vai trazer, Sim. ou o psicólogo, né? Hoje no meu processo de mentoria, a condução dela acontece para chegar por fim no ressignificar. Né? Então é um conjunto de ferramentas de autoconhecimento. Você também é coach e pode fazer também esse trabalho de mentoria com as pessoas, sim, né? Sim, porque quando eu estava lá na educação física e eu percebi que eu precisava estudar a mente humana, aí eu fui atrás de cursos e de materiais que me dessem essa bagagem. Então eu fiz 4 formações em coaching, fui estudar análise corporal, análise comportamental, PNL, tenho um pezinho de estudo na hipnose, mas eu não uso ela para especificamente atuar, mas mais para estudo, para entender os processos mentais, essa questão então de você condução. É um personal trainer bem completo, então. O cara vai fazer exercício contigo e já sai dali com uma mentoria, né? Mais ou menos isso, é mais ou menos isso. E aí no processo de mentoria, a gente faz uma condução para que a gente chegue no ressignificar. Então, existe todo um processo, um planejamento para que a pessoa perceba quem ela é, entenda o que está acontecendo com ela, entenda o estado de vida atual dela, para que a gente consiga planejar onde ela quer chegar, mas a gente só vai fazer isso se a gente entender de onde ela veio. Né? As pessoas hoje, elas não sabem de onde elas querem chegar. Elas sabem onde elas não querem mais estar, mas elas esquecem e negligenciam de onde elas saíram. Mas já é um passo, né? Já é um começo saber o que você não quer. Exatamente. Pelo menos já sabe onde não quer, mas também tem que ter um sentido e saber onde quer chegar. Se você não tiver um destino, qualquer lugar serve, daí a pessoa Exatamente. acaba andando em roda e não consegue ter o resultado que pretende ter. Exato. E para ressignificar, existe técnica, existe processo, existe acompanhamento. Né? Como eu te falei, coisas simples a pessoa pode simplesmente em casa parar e pensar, confrontar a informação que ela tem do evento de injustiça que ela vivenciou com a informação verdadeira. E dizer, poxa, tudo bem, não tem sentido isso que eu estou pensando. Substitui o pensamento antigo pelo pensamento novo. Dependendo do nível do trauma, aí existe a necessidade sim da intervenção de um profissional. E vou te dizer que 80% das vezes precisa. Olha só.
Então, a falta de disciplina geralmente está ligada a problemas emocionais, então. Com certeza. Então, quando a pessoa vai lá e faz um desafio, ela não consegue cumprir esse desafio, tem alguma coisa sabotando ela que precisa ser trabalhado emocional e alguma coisa do passado que precisa ser ressignificado, né? E você pode ajudar a fazer isso, ou a pessoa pode buscar conhecimento para isso. Claro. E vou te dizer que não só a questão da disciplina, a questão de comportamentos, mas muitas doenças físicas existem hoje porque a pessoa ainda não ressignificou problemas do passado. Que legal. Então, Importante saber isso, hein? porque o corpo ele vai te dar sinais. O corpo vai dar sinais. Então, em algum momento, se você não para resolver um problema, o corpo vai fazer você parar. Seja por uma doença, seja por algum acidente que você vai causar de forma subconsciente, de alguma forma, o seu corpo vai fazer você parar. Poxa. Nós estamos aqui com imóveis aqui do pessoal do Café de Negócio, está acompanhando a gente aqui na nossa Legal. live. Tem o Michael Almeida, a Léo Góes também está aqui com a gente, a Andréia Torres, Maicon Gentil. Manda um beijo pro mano aí. Ó, teu irmão. O Maicon Gentil é irmão do nosso amigo Marcos aqui, que é o nosso operacional, o dono do estúdio. Show de bola. O cara que manda no estúdio. Se nós estamos aqui, se ele resolver tirar da gente daqui, ele tira na hora. Né? Lascou na hora. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta aqui pro nosso palestrante, nosso amigo aqui, Vamos lá. Thiago, pode fazer a pergunta aqui pra gente. Ah, o Dr. Renz também está acompanhando a gente também. É o Bruno Alif Pereira. Pensa no cara fera esse Thiago. Valeu, esse Bruno. mesmo. Obrigado. Acompanhando também aqui a gente. Então, Thiago, me conta mais assim sobre inteligência emocional versus a inteligência cognitiva. Qual é a diferença entre as duas? A inteligência cognitiva, Patrick, é o nosso aprendizado, é o nosso desenvolvimento intelectual. Então é aquilo que nós estudamos, assimilamos como informação e guardamos na nossa mente, no nosso cérebro como conhecimento. Né? O hipocampo vai lá, armazenamento de memórias, pronto, você tem uma nova informação do seu cérebro. Ela é um conhecimento cognitivo. Você só vai perder isso se você tiver uma doença degenerativa chamada Alzheimer. Né? Esse é o seu conhecimento cognitivo. Você sabe através do seu estudo que 2 mais 2 é 4, você conhece fórmulas geométricas, você entende processos de escrita, isso é cognitivo. Você estudou, você aprendeu, isso está trabalhado aqui, armazenado no seu neocórtex. A parte emocional, ela vai depender de alguns fatores. Ambiente, ambiência, pessoas, experiências que você vai viver, né? E situações que você vai viver no seu dia a dia. Por exemplo, trânsito. Tá tudo parado. Você tá ali, você saiu de casa, você tá indo pro trabalho, às vezes você pode estar até um pouco atrasado e pronto, cara, tá difícil de sair daquela sinaleira. Ela já abriu e fechou 5 vezes e você não conseguiu sair ainda. E tá, às vezes, atrasado para um compromisso. Exato. Então, esse ambiente gera até é um ambiente tóxico, porque... Vai gerar tensão. Gera estresse, né? Só que a fila é ruim para você, mas ela não é ruim para outra pessoa. E às vezes 2 pessoas que podem estar atrasadas, mas uma tem vai alguém estar que fica feliz com a fila? Vou te dizer que ela não te afeta. Ah, sim. Fila de banco. Tem gente que aproveita para poder colocar em dia o WhatsApp. Exatamente. Então, às vezes a gente pode pegar filhos do mesmo pai e da mesma mãe, gêmeos, mas um desenvolveu uma forma de ser e o outro desenvolveu outra personalidade. Se ambos tiveram a mesma criação, o mesmo acesso à inteligência cognitiva, por que eles têm inteligências emocionais tão diferentes? Porque tem a ver com a forma como eu percebo o mundo através dos estímulos que eu recebo. Então eu posso perceber a fila de trânsito ali, como você colocou, para atualizar meu WhatsApp. Uma oportunidade para poder fazer alguma coisa. Para estudar, para ler alguma coisa. Já aconteceu comigo. De eu estar saindo para um ambiente, para um local, eu precisava terminar uma leitura e eu não tinha terminado. Isso só quando tá tudo parado, né, Thiago? Exato, não, claro. Aí a sinaleira parava, eu estava com o livro do lado, eu pegava o livro, continuava lendo, abria a sinaleira, fechava o livro, soltava, seguia o carro, fechava de novo, eu continuava lendo. Então, assim, eu poderia ficar ali irritado, estressado e pensar, poxa vida, não abre essa sinaleira. Ou eu poderia aproveitar a situação. Então, através do estímulo que eu recebo, do ambiente que eu estou, das situações, das experiências que eu já vivi, lembrando que o cérebro vai lá atrás, busca as informações que eu já tenho para lidar com isso. E essa questão da inteligência emocional, o gerenciamento das minhas emoções é muito importante. Por quê? O que vai acontecer através da minha inteligência emocional? Perdão. Meu coeficiente de inteligência emocional, como a gente chama e como a literatura científica vai trazer. Quando eu saio do meu eixo emocional, existe um estrago que eu vou causar, uma profundidade emocional que isso vai me trazer
e um tempo que eu vou levar para voltar ao meu estado natural. Quanto menos inteligência emocional eu tiver, quanto menos desenvolvido for o meu coeficiente de inteligência emocional, maior o estrago que eu vou causar, mais depressivo e irritado eu vou ficar e mais tempo eu vou levar para voltar ao meu estado natural. Quando eu começo a desenvolver o meu coeficiente de inteligência emocional, eu encurto essas distâncias. Então eu causo menos estrago, eu demoro menos para voltar ao meu estado emocional e eu não sou tão afetado por aquele evento. E a nossa inteligência emocional, o nosso coeficiente de inteligência emocional, ele não é linear. Por exemplo, se eu for trabalhar inteligência cognitiva, aprendi, não esqueço mais. Posso às vezes não estar lembrando naquela hora, mas se eu começar a ler, eu vou trazer esse conhecimento de volta, porque ele está armazenado ali no meu cérebro. Então ele é linear. Aprendi, ele se mantém. Agora, o meu estado de inteligência emocional, meu coeficiente de inteligência emocional, não. Tô bem, tô mal. Tô bem, tô mal. Ele varia de acordo com as percepções de vida que você tem. Então, quanto mais você desenvolver isso, menos oscilação isso vai ter. E outra, você começa ao invés de trabalhar numa linha de vai e vem nessa serpentina, você começa a ficar, tô bem, tô mal, tô bem, tô mal, tô bem. Esse mal não é tão mal quanto esse. Então, cada vez que você ficar mal emocionalmente, você não vai estar pior do que a vez anterior. Você sempre vai estar melhor desenvolvido, lidando melhor com as suas emoções, porque assim, você vai desenvolver sua inteligência emocional, mas problemas no mundo vão continuar existindo. Você vai ressignificar eventos do passado, mas eles continuarão existindo. Você vai ressignificar muitas vezes uma experiência que você vivenciou com um familiar que de alguma forma fez você se perceber injustiçado. Mas ele vai continuar existindo, talvez ele continue sendo grosso, talvez continue sendo mal educado, talvez continue trazendo atrito para você. Mas você ressignificou. Então você nunca mais vai ficar mal como ficou antes. Mas vai ficar. Porque a vida tem disso. Tem dias que você vai estar bem, tem dias que você vai estar mal. Mas quando você desenvolve a sua inteligência emocional, você consegue lidar melhor com isso. E aí isso vai se aplicar em todas as áreas da sua vida. Relacionamento, trabalho, propriamente dentro do meio fitness, né? Desenvolvi melhor meu coeficiente de inteligência emocional. Eu vou furar menos a dieta, eu vou faltar menos o treino. Vou furar e vou faltar? Provavelmente sim, em algum momento. Mas já não vai ser com tanta frequência quanto antes. Não vai ser um rombo tão grande na dieta como era antes. Às vezes, ao invés de você furar e comer 2 lasanhas, 3 pastéis e 2 garrafas de Coca-Cola, você come só um pastel. Entende? Então, assim, o furo ele vai sendo menor. Você vai conseguindo lidar melhor com as suas emoções conforme você vai desenvolvendo o seu coeficiente de inteligência emocional. E, lembrando que ele não é linear como a inteligência cognitiva, se você parar de desenvolver, você perde. É interessante, Thiago, porque as pessoas sabem o que precisa ser feito, elas leem livros sabendo o que. Ela vai ler um livro inteirinho para saber como emagrecer. Vai ver um vídeo no YouTube, vai participar de uma live como essa para entender como que você pode resolver várias coisas, mas é tão simples, sendo que é só fechar a boca e fazer exercício físico. Mas ela precisa ler um livro inteiro, mas lendo o livro inteiro não vai resolver nada. E às vezes ela lê o livro inteiro e não mudou. Porque, como você falou, ela não trabalhou a inteligência emocional. Aí, exatamente. Seria simples só fechar a boca e fazer exercício se o emocional dela estivesse bem. E que o mais importante primeiro, então, é melhorar a parte emocional. Exatamente. Aqui na nossa live tem bastante gente participando com a gente aqui. O Maico Gentil fez uma pergunta para nós aqui, ó. O Maico falou assim: qual é a técnica para melhorar a concentração? A minha é muito ruim. Também tem a Deca França, ela falou: top fala. Fala meus amigos, o Saulo Farias. Pizza em casa deu oi. O Bruno falou: o Thiago sabe muita coisa, siga ele é fera. A Vanderlei. Primeiro vamos fazer a pergunta do Mike, depois eu falo da Vanderlei ali. Em relação à concentração, né? Isso. Foco tem a ver com você saber o que você não precisa fazer e dizer não para essas coisas. Às vezes as pessoas acreditam, não, o foco é você estar mirado ali e focado naquilo que você quer. É dizer não primeiro. É dizer não primeiro, exatamente. Tem uma frase, né? Se você parar para tirar pedra em todo cachorro que late, você nunca vai chegar onde você quer chegar, né? Isso quer dizer o quê? Se você ficar prestando atenção a todas as oportunidades que te aparecem, a todas as distrações que te aparecem, você não vai conseguir atingir seus objetivos. O que eu acho legal, dentro do coaching, a gente tem uma técnica chamada Pomodoro. E aí, Maicon, você pode procurar, até tem dentro de aplicativos na Play Store, na App Store, você acha lá, Pomodoro.
Como que ele funciona? Você configura isso. Eu tenho esse aplicativo instalado no celular, é muito bom. Funciona muito, né? Porque assim, concentração é um hábito. E hábito é treinável. Então, se você não consegue se concentrar, é por quê? Porque você desenvolveu trilhas neurais dentro da sua mente, onde você se dispersa facilmente. Existem alguns neurotransmissores que causam isso quando eles estão em excesso. Um deles é a dopamina. O que acontece? A dopamina ela vai trabalhar no sistema de recompensa, mas também na expectativa. Então, eu estou sempre... Vamos pegar esses aplicativos de vídeo. Você percebe que os vídeos eles eram curtos, agora tem aumentado um pouco por algumas questões estratégicas, mas eram vídeos de 15 segundos. Por quê? Porque você gerou uma expectativa, supriu, desenvolveu uma dopamina, mas você já quer a próxima, você já quer a próxima, você já quer a próxima. Então, Maicon, provavelmente você está com um problema de concentração por conta de uma variável de estímulos que você tem ao seu redor. Primeira coisa a fazer é diminuir esses estímulos. E aí, quando a gente vai para o Pomodoro, como que funciona essa técnica? Você vai pegar, você vai baixar esse aplicativo ou você vai fazer no seu próprio despertador do celular, tá tudo certo. Vamos pegar um exemplo hipotético aqui. Durante 30 minutos, você coloca lá para o seu celular para despertar daqui 30 minutos. Durante esses 30 minutos, você não vai fazer nenhuma outra coisa a não ser aquela atividade que você precisa fazer. E aí, depois disso, você vai ter 10 minutos para fazer qualquer outra coisa que você queira fazer. Ver vídeo, jogar, passear, ouvir música, ficar sem fazer nada olhando para o teto, ler qualquer outra coisa que não tenha relação com a atividade principal que você está fazendo. Terminou esses 10 minutos, durante mais 30 minutos de foco intensivo naquilo que você tem que fazer. E aí você vai treinando a sua mente e vai trabalhando essa recompensa. Porque o cérebro ele precisa entender uma recompensa. Então, se eu fizer aquilo que eu preciso fazer durante 30 minutos com hiperfoco, focado naquilo que eu preciso, eu tenho como recompensa 10 minutos, 15 minutos livre ali, onde eu posso fazer qualquer outra coisa. Então isso começa a treinar seu cérebro para uma nova atividade, para um novo hábito, que é desenvolver essa concentração. Testa aí e depois fala aí se funcionou. E aí tem a Vanderleia, ela falou, a França, né, a Deca, ela falou assim, top a fala, já tinha falado isso. A Vanderleia falou o seguinte, que é a mesma pessoa, a Deca, né? Quanto a fala de profissão é relacionado à mãe, e o financeiro é relacionado ao pai. Faz sentido isso? Repete a pergunta, por favor. Ela falou assim que a fala de profissão, quando a profissão, geralmente as pessoas se relacionam à mãe e financeiro se relaciona ao pai. Entendi. Alguma coisa assim. Então, Deca, a mãe vai trazer criatividade, né? Vai trazer para a criança, né? Se ela teve uma criação segura com a mãe, vai trazer criatividade, vai trazer amorosidade, essa questão de a pessoa ser mais amorosa, ser mais carinhosa, e o pai vai trazer segurança. Então, é preciso que você tenha essas duas coisas. Se uma coisa vai estar relacionada ao financeiro ou mais à parte de profissões, aí vai depender da vivência que você teve. Né? Se você cresceu em um ambiente onde a sua mãe era provedora da casa, se você cresceu em um ambiente hostil, onde existia muita rixa, muita briga, muita discussão, se você viveu em um ambiente onde o seu pai era muito autoritário, então tudo isso vai determinar, através da forma como você enxergou aquele ambiente, como você vai lidar hoje com questões de dinheiro, com questões profissionais, com questões dentro do seu relacionamento, com o seu cônjuge, com outros familiares, em tudo aquilo que você vai fazer na sua vida. Por quê? Porque o seu cérebro, novamente, ele vai lá atrás, vai pegar as experiências que você tem e vai trazer isso para agora. Né? Por exemplo, crianças que cresceram em um ambiente sem uma figura paterna presente, e aí eu não estou falando sobre a ausência dele, estou falando de um pai que está ali, mas ele não é presente, ele é omisso. Onde a mãe precisa sim assumir toda aquela questão. Vai desenvolver homens emasculados, ou seja, menos viris, né? Homens com uma energia feminina mais desenvolvida, e eu não estou falando nada sobre opção sexual. Todos nós, dentro da metafísica da energia, nós temos as duas desenvolvidas. E mulheres com uma energia masculina muito mais forte. Então, e como é que a pessoa identifica isso? Através dos resultados. Olha, se você quer ver onde você não está comunicando bem na sua vida, onde você não está tendo resultados, onde você está com um problema que você precisa resolver, olha os seus resultados. Você está com um problema no casamento, dá uma olhada na sua vida. Se você está com um problema na sua área profissional, vai olhar o que aconteceu lá atrás. Então, a área onde você não está performando é onde você tem alguma coisa para resolver. Então, a área masculina desenvolvida, o que seria de resultado positivo?
O homem, ele precisa ser, e aí... Então a pessoa tem uma área masculina mais desenvolvida, então ela vai ter um resultado em algumas áreas melhores. Se a pessoa tem ou não é, não tem nada a ver isso. Tá no caminho, porque o que acontece? Quando a gente fala de energia masculina e feminina, Sim. o homem, e aí vamos tentar não ser confundido aqui, né? Ele precisa ser agressivo. E isso não quer dizer ser violento. É o instinto do homem, né? É porque ele precisa, às vezes, mostrar mais autoridade para poder conquistar algo. Exato. É a lei da caça da época quando o Sim, ser justamente. humano Então, assim, iniciou, quando eu falo que o homem tem que ser agressivo, não quer dizer que ele tem que ser violento. Violência é crime, precisa ser punida, sim, dentro dos parâmetros da lei. Beleza? Então não tem nada a ver com violência isso que eu estou falando. Certo. O que seria essa agressividade masculina? O homem naturalmente, aí a gente vai entrar na parte da fisiologia, ele tem alguns hormônios em uma quantidade mais desenvolvida do que a mulher. 2 deles principalmente. Testosterona e cortisol. O que isso faz? Faz com que o homem seja mais... ele desenvolva mais força, mais resistência física e mais agressividade. Lembrando que isso não é violência. A mulher, ela tem mais estrogênio. Então isso faz com que ela seja mais emotiva, mais emocional e mais cuidadora. Então um homem com a energia masculina desenvolvida é aquele cara que diz assim, bate no peito e fala, deixa que eu resolvo. Isso é um homem com uma energia masculina desenvolvida. Então, se ele tem um problema no trabalho, ele vai e resolve. Se ele tem um problema dentro do seu relacionamento, ele resolve, né? E resolver é o quê? É chamar para conversar, é desenvolver, é não se omitir nas coisas que precisam ser feitas, né? Quando o homem ele está omisso nesse sentido, aí ele está com a energia masculina em desequilíbrio. E aí podem ser algumas questões. Dentre elas, as 2 principais. Ou uma questão emocional ou uma questão hormonal. E eu ouso arriscar aqui e dizer que a questão hormonal vai acontecer em decorrência de uma hormonal. Então, precisa entender o que então é mais fácil ter emocional do que hormonal, isso? Exatamente. Vai começar no emocional, praticamente sempre. Começa no emocional. E aí até depois gera até mesmo o hormonal por causa do problema emocional. Exatamente. Então, as experiências de vida, né, fechando a questão da pergunta dela ali, se a pessoa vai se relacionar de uma forma profissional, de uma forma, né, relacionada à sua vida financeira, vai determinar com o estilo de vida que ela teve. Se ela viveu num ambiente onde nunca tinha dinheiro, sempre existiu uma insegurança, né, sempre era aquela coisa... não vai ter dinheiro, você acha que eu trabalho o dia inteiro para te sustentar, não tenho dinheiro para isso, ela vai desenvolver alguns comportamentos que podem ir para 2 caminhos extremamente opostos. Ou ela vai ser totalmente mão fechada, não vai gastar com nada e vai viver num estado de escassez, ou ela vai ser extremamente mão aberta, vai gastar com tudo, o que também é um estilo de escassez. Né? Então, a vida que a pessoa leva hoje está relacionada àquilo que ela viveu no passado. Tudo a ver, né? Então a energia também, faltando sua energia feminina e energia masculina. Então tem mulheres que também têm uma energia masculina também, a mais aflorada, acentuada. Sim. Porque é essa mulher também que vai lá, deixa que eu resolvo. Exatamente. Ou essas mulheres que são um pouco mais agressivas também tem algumas, né? Exatamente. Se bem que tem a maioria das mulheres às vezes são um pouquinho mais difíceis, né? Então... O que fala sobre isso? A gente precisa ter sabedoria nessa questão, porque ser difícil... está relacionado ao quê? A uma questão de temperamento, onde ela é mais explosiva, ou é difícil de lidar porque ela é... É o perfil comportamental, às vezes não é hormonal daí no caso. Sim, mas assim, vamos pegar perfil comportamental, o DISC, que é uma ferramenta hoje bem conhecida. Então existem pessoas que são mais diretas, mais comunicativas, mais executoras e tudo mais, e tá tudo certo. Tá? Quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre temperamento, a personalidade da pessoa, não tem problema nenhum, né? Exatamente. Mas quando a gente vai para um relacionamento, essa dança entre energias precisa acontecer, né? Não quer dizer que o homem vai ser sempre o senhor da razão e que a mulher tem que ficar sempre abaixo dele, né? Precisa existir esse consenso, essa dança entre também eles. Também é bom, né? A pessoa ter um pouquinho de cada energia, porque para poder equilibrar um pouco, né? Sim, e voltando na questão do preço emocional. Uma mulher que vai bater no peito e vai resolver sempre todas as coisas, vai chegar um momento que emocionalmente ela não vai suportar. E prejudica o relacionamento, porque daí a troca dos papéis, né? Porque dentro do lar cada um tem que ter o seu papel bem definido. Exato. E um homem que se omite o tempo todo, existe uma grande probabilidade de que ele vai entrar em depressão. E aí a gente está falando de comportamento, não de doença. Tiago, eu vejo que você demonstra ter bastante conhecimento, bastante conteúdo nessa área emocional. Você indicaria... Quais são os livros que você lê
e que você sugere para que as pessoas possam também fazer a leitura desses livros? Alguns autores que eu gosto muito. Daniel Goleman, hoje uma das referências. O pai da inteligência emocional. Da inteligência emocional, exatamente. Você vai pegar aí Tony Robbins. O livro dele é Inteligência Emocional no livro. Inteligência Emocional. Né? Ele tem alguns, mas o principal dele que ficou mais conhecido é Inteligência Emocional, né? As formas de desenvolvimento da inteligência emocional. Tony Robbins, também é um excelente autor. A gente está falando aqui em autores estrangeiros, né? Certo. E aí o Tony vê... Robbins ele tem vários livros escritos. Qual deles você, assim, se você tiver que escolher um livro hoje do Anthony Robbins, né? Tony Robbins, começaria por Poder Sem Limites ou pelo Desperte Seu Gigante Interior. Sim. São 2 excelentes livros. Napoleon Hill também. E se for para optar por um, começa pelo Mais Esperto que o Diabo. É um excelente livro, é uma analogia ali de uma entrevista que o Napoleon Hill faz com a figura, né, de Satanás. Sim. Só que aí traz para essa questão da inteligência emocional, de como a nossa mente vai funcionar. E aí ele usa ali a metáfora de que nós somos enganados e tal, mas é muito bacana. O Ego é o Seu Inimigo, é um excelente livro também. Eu não me lembro o autor, mas é um livro muito bom. E aí se a gente vem agora para a parte nacional, aí a gente vai ter Caio Carneiro, Thiago Nigro, Flávio Augusto, Paulo Vieira. Tem uma galera aí que tem uma gama de livros. Você leu todos esses lá? São autores também? Que eu acompanho. Que eu busco ler. Né? Não li todos de todos ainda, mas já dei uma pincelada em todos eles e tô ralando. Tem uma então, teus mentores, em primeiro lugar, internacional é o Daniel Goleman, Tony Robbins. E aí, no Brasil, qual é o que você mais assim, acompanha? Que eu mais acompanho no Brasil hoje tem sido o Pablo Marçal, o Wendel Carvalho, que são players, influencers, né? O Marçal tem livros, o Wendel ainda não. Tem, né? O Paulo Vieira também tem livros muito bons. Então hoje eu tenho acompanhado esses caras. E do Paulo Vieira, qual é o livro que você... O Poder da Ação. Poder da Ação. Porque tudo se resume, tudo aquilo que a gente está falando aqui hoje vai se resumir em fazer alguma coisa. Sim. Né? Então você precisa agir. Não adianta nada, como você falou ali, às vezes a pessoa estuda, tem um monte de conhecimento e não bota em prática. Então, de tudo que a gente está falando aqui, se a pessoa assimilar 1% e colocar em prática, ela já vai estar muito à frente de quem assistiu tudo e não fez nada. Verdade. Né? Então, decorei o podcast inteiro. Legal, e o que você fez? Nada. Então, você ficou atrás de quem decorou 1% e agiu e fez alguma coisa. O que traz poder mesmo é a ação, né? É a ação, exatamente. Tem uma frase que o Paulo Vieira fala que tem poder quem age. E tem poder extraordinário quem age certo na hora certa. Na hora certa, concordo. E eu troco o poder por resultado. Só tem resultado quem age. E só tem resultado extraordinário quem age certo na hora certa, né? E a gente só consegue agir certo se o nosso emocional estiver bem calibrado, né? Por quê? Porque se eu... Imagina... Sabe os filtros do Instagram? Então, hoje em dia está muito em alta, né? Você vai tirar uma foto, aí você escolhe o filtro, aí é como se colocasse uma lente na frente, e aí a imagem é refletida através daquele filtro. O nosso emocional, as nossas experiências do passado vão fazer isso. Eu vou enxergar a vida através de um filtro. Então, tem uma frase que é muito legal, que nós não vemos o mundo como ele é. Nós vemos como nós somos e como nós o percebemos. Então, imagina o seguinte, se eu tenho um passado de experiências positivas, de lembranças boas, eu tenho um filtro pelo qual eu vou enxergar a vida e o meu futuro vai fazer sentido. Se eu tenho um passado de dor e de traumas não resolvidos, eu tenho um filtro de dor e o meu futuro vai me trazer medo. Então, sempre que o meu passado estiver resolvido e for um passado de boas lembranças, mesmo que tenham sido acontecimentos ruins, mas eu ressignifiquei, trouxe para isso um novo significado, o meu futuro vai fazer sentido. Agora, se o meu passado é de dor, se eu tenho eventos de injustiça não curados lá atrás, o meu futuro vai me trazer medo, porque eu vou olhar para frente e vou ter a referência de lá de trás de um problema. E lembra que o cérebro sempre vai lá atrás para buscar as experiências, buscar referências para tomar decisões. Então o meu presente vai estar totalmente vai ser dominado pela dor do passado e pelo medo do futuro. E aí fica complicado de agir. Verdade. E a gente tem que ter um equilíbrio, né, Thiago? Um equilíbrio entre passado, presente e futuro. Porque quando você tem um excesso de passado, você acaba ficando deprimido. Porque você olha para o passado e começa a ver, às vezes, resultados que você não gostaria de ter hoje, relacionado ao passado que você teve. Sim. Porque você fica olhando muito para o passado, gera uma certa depressão. E o presente, se você fica muito focado no presente, muitas atividades para resolver no presente, gera o estresse. E quando você fica muito pensativo no futuro, fica toda hora pensando no que vai acontecer no futuro, gera a ansiedade. Exatamente. E tudo que é em excesso é ruim.
Então a gente tem que ter um equilíbrio nessas áreas para poder melhorar, como você falou, a parte Exato. emocional. E uma figura que eu acho muito legal, que eu uso dentro das mentorias, é o seguinte. Quando você deve ter passado por isso. Quando você estudava, você ia para a biblioteca, correto? Sim. Tinha lá, pegava os livros, ficava copiando para chegar em casa, passar limpo depois. Hoje não tem muito mais isso, mas você dormia na biblioteca, Patrick? Você ficava lá da noite pro dia? De um dia pro outro? Passava uma semana dormindo lá na biblioteca? Não. Não, você ia lá e voltava para casa no mesmo dia, certo? O nosso passado é uma biblioteca. Então eu vou para lá para aprender e a partir do momento que eu aprendi o que eu preciso, eu volto. Você só tem que olhar para o passado para poder aprender com aquilo Exatamente. que errou, né? Exato. Ou com aquilo que acertou também. Às vezes o que acertou também é bom, você entender o que trouxe resultado e aquilo também que não trouxe resultado para você, para poder fazer diferente e melhorar. E o que acontece hoje? E aí, principalmente nessa questão mais depressiva. A pessoa está vivendo na biblioteca do passado dela, com um livro dessa grossura das cagadas e dos traumas que ela vivenciou, está dando torcicolo, está doendo o pescoço, está doendo a coluna, a pessoa está lá atrás sofrendo, ela não vai embora. É porque geralmente a gente olha para as coisas que acontecem na nossa vida no passado e a gente foca, às vezes, não naquilo que vai te trazer resultado, mas foca naquilo que te trouxe trauma, te trouxe derrotas, fracassos e acaba te prejudicando, gerando a depressão. Exato. Ou a mesma coisa quando você foca no futuro, nas coisas que podem acontecer de errado, igual você começa a ficar doente, só de você ver a bula do remédio, você já fica doente. Ou você começa a focar só naqueles problemas e o problema acaba vindo, porque a gente acaba, parece que, atraindo aquelas energias negativas. Né? As pessoas vão falar muito sobre lei da atração, né? Eu particularmente não acredito. Tá? Eu não concordo com a lei da atração, não acredito que o universo vai te mandar alguma coisa. O que eu acredito? Porque funciona, porque acontece. Sim. Então, tá, se você não acredita na lei da atração, no que você acredita? Acredita em ajuste de foco e o princípio da coerência, que é o que você está falando. Tem uma estrutura no nosso cérebro que se chama sistema ativador reticular ascendente. O que ele faz? Ele é o porteiro do cérebro. Ele ajusta em você o foco daquilo que é importante para você. Porque a nossa mente subconsciente, Patrick, ela está percebendo tudo o que está acontecendo aqui. Todas as câmeras, a quantidade de cabos, o monitor, o gabinete, as duas canecas aqui em cima, os microfones. A nossa mente subconsciente está percebendo tudo. Só que por uma questão de economia de energia, por esse filtro, que é esse SARA, só passa aquilo que é relativamente importante e faz sentido para aquele momento. Você é contador. Provavelmente você percebe muito mais placas de anúncios de contabilidade na rua do que eu. Por quê? Claro. Porque para sua mente... Você vai só ver academia, né? Exatamente. Às vezes você passou... Né? Passei 15 vezes naquela rua, nunca percebi a placa de contabilidade. Você passou na primeira vez, você já percebeu. Por quê? Porque na tua mente está ajustado que aquilo é importante para você. Então tem uma frase até que a galera fala, tudo que eu foco expande. E é justamente isso. Se eu começo a focar em problemas, eu começo a dizer para o meu cérebro que aqueles problemas são importantes. E que eu preciso ficar olhando só para aqueles problemas. E aí, pô, nada dá certo para mim, minha vida é sempre tudo errado, nunca tenho dinheiro. Tá vendo? Ó, eu começo a treinar e paro. Viu só? Não tem sentido mesmo eu conversar com a pessoa, porque sempre dá problema. Então a pessoa tá focando nessas coisas. E aí, pelo princípio da coerência, ela vai agir de forma subconsciente a trazer os resultados de acordo com aquilo que ela acredita. Então, se eu acredito que a minha vida é uma droga, sim, eu vou fazer com que ela seja. Da mesma forma, se eu acredito que a minha vida é maravilhosa e é incrível, sim, eu vou fazer também com que ela seja. E também assim, quando a gente fica preocupado com alguma coisa, acaba, como tu falou, é o poder do foco, né? Tudo que a gente foca aumenta, expande. Até tem um versículo na Bíblia que Jó fala assim, aquilo que eu temia... Me sobreveio. Me sobreveio. Então, por quê? Porque ele ficou com medo que ele focando naquilo, acabou acontecendo na vida dele, né? Isso é em todas as áreas. Exatamente. Então, Tiago, estamos indo aí para os minutos finais. Me fala assim, qual é a sua sugestão para as pessoas que estão nos acompanhando hoje, como que elas podem melhorar a sua vida emocional, uma dica prática, assim, para que elas possam colocar em prática a partir de hoje. Eu participei da live lá do Tiago, comecei a colocar em prática a dica que ele deu lá e já começou a dar resultado na minha vida. A primeira coisa que você precisa fazer, senta na sua cama lá e faz um exame da sua vida e percebe aonde que você não está tendo resultados, tá? Começa a analisar se é na sua área financeira, se é na sua vida profissional, se é nos relacionamentos que você tem, tá? Faz esse autoexame. Percebe onde você não está tendo bons resultados. Onde você não está tendo bons resultados, provavelmente existe um evento de injustiça no seu passado que você precisa ressignificar. Então, primeiro identifica a área. Depois começa a perceber na sua vida o que está dando certo e o que está dando errado. E se acalma, né? Porque às vezes a gente começa a estar no meio de um turbilhão de coisas e não consegue parar para pensar. Se você conseguir fazer tudo isso, eu tenho certeza que você já vai começar a ter bons resultados, você vai começar a perceber através das suas memórias, o corpo, a mente ela é muito inteligente, ela quer resolver.
Então você vai perceber, sua mente vai trazer para você os eventos que você precisa ressignificar. Se você não te der conta disso, aí procura uma ajuda profissional. Mas a primeira coisa mesmo é para e olha para dentro. Poxa, que legal, que bacana essa dica, hein? Valeu. E Thiago, passa para o pessoal aí no teu contato, como é que a gente faz para poder ter acesso às tuas redes sociais? Show. Você prefere que as pessoas falem com você pelo WhatsApp ou pelo Instagram mesmo? Pode ser pelo WhatsApp ou pode ser pelo Instagram. Eu respondo Então sempre já nos passa dois. aí pra Vamos lá. galera aí. O meu Instagram é @treinador.thiago. Perdão, @treinador.thiago e Thiago com THY, tá? Não é Thiago só com I nem com HI, é com THY. Treinador.thiago. E o meu WhatsApp é 47996278469. E tem vaga pro personal ainda? Pessoal que tem interesse em personal. Tá esgotando. Já mas... tem a mentoria junto aí? Faz alguma... Então, são 2 produtos, mas a gente pode fazer uma coisa só. Faz tá uma tudo parceria certo. ali. A agenda tá enchendo, né? Porque realmente janeiro, fevereiro é uma época de muita procura. E o pessoal procura mais no início do ano, porque tá indo pra praia, tá vendo que não tá as coisinhas no lugar. E assim, é um período que o pessoal faz muita promessa, né? Sim. Eu vou, muitos planos, muitos projetos. E eu vou dizer o seguinte, Patrick. Se a pessoa não resolver os traumas, os eventos de injustiça, não fizer uma boa gestão da sua inteligência emocional, ela vai começar, mas ela não vai dar conta de continuar. E isso tão é verdade que a gente vê que as academias nessa época do ano estão socadas de gente, estão lotadas, mas em março elas vão estar praticamente vazias. Logo em seguida, assim, tão rápido? Tão rápido. Meu Deus. Tão rápido. Agradecer a todos que participaram com a gente aqui da nossa live. O Elias também colocou aqui, ó, da forma como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Exatamente. O Diogo de Lima colocou, concordo, quando estamos vendo um carro para comprar, acabo sempre vendo muitos dele pela rua. Exato. A parte do foco que você falou, né? Isso, é o ajuste do foco. O Elias falou assim, indico o livro do Paulo Vieira, voltado ao tema da pauta, o livro O Poder da Autorresponsabilidade. Bom, esse livro é muito bom. Também é bem legal, também já li esse livro. O Maico falou, agora treinar a Cuca. Tinha uma parte aqui, agradecer também a Marise de Salles também, está acompanhando a gente. Então, pessoal, estamos aí finalizando nosso podcast com o Thiago. Foi muito bom estar com você. Pena que foi muito pouco tempo, né? Poderia estarmos aqui umas 2 horas. Temos que trazer mais uma vez você aqui para falar mais sobre esse conteúdo e trazer você novamente para o nosso Café de Negócio. O Thiago trouxe uma palestra sensacional na última vez, no ano passado. Esse ano de novo já até acho que marcamos alguma coisa. Já temos, vai ser tem agenda, em né? maio, se não me engano, né? E a Andressa também, né? Também. A esposa do Thiago está aqui acompanhando nos estúdios. Veio, como é que chama? Me cuidar, né? Proteger o maridão. Então tá aqui também a Andressa, também, né, Andressa? Tá na parada aí como palestrante. O ano passado não deu, teve uns ajustes ali na agenda, mas esse ano vai dar certo, hein? E ela também, eu participei de uma palestra da Andressa, junto com aquele que você fez sobre... Sim. Foi uma imersão, né, de inteligência emocional que a gente fez um dia. Isso, né? Foi um dia inteiro, foi muito bom. A Andressa também tem uma história de vida muito bacana. A palestra dela é sensacional também. Todos os dois, o casal combina muito. Daqui a pouco estão aí palestrando pelo Brasil inteiro juntos aí, Show. Se Deus quiser. Patrick, obrigado pelo convite. Para mim é uma área que eu sou apaixonado. Então, você falou, poderíamos falar 2 horas? Poderíamos. Por mim, se deixar, eu falo o dia inteiro. Eu brinco com a galera. Falo assim, cara, se me largar falando, só tem que me mandar parar, porque eu não vou parar. Obrigado pelo convite. É isso aí, Thiago. Muito obrigado a você. Tudo bom. Deus abençoe a todos. E até a próxima quarta-feira, às 18 horas, com mais um podcast buscando soluções na área do empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Um abraço. Valeu.